Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o eu sou. Ele é aquilo que você precisa, o eu sou. Do que você hoje precisa assim na sua vida? Ele é o eu sou da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia. És lindo, Senhor. Querido, feche seus olhos agora ao Senhor. Não fique olhando o irmão que está do seu lado, ou as pessoas que estão aqui na frente. Não se importe com quem está aqui. Ele quer ouvir o coração que sai do seu coração. Ele quer ouvir uma oração verdadeira. Ele quer ouvir uma canção verdadeira.
sabemos que a nossa nação pertence ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, já foi profetizado, Senhor, por tantos profetas, que, meu Deus e meu Pai, Senhor, o povo de língua portuguesa da América do Sul seria, meu Deus e meu Pai, aqueles que iriam liderar a última grande comissão. Foi falado, meu Deus e meu Pai, através do missiólogo Lauren Frister, Pai, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos levantaria para ser aquele povo, Senhor, que iria experimentar a última grande comissão, que iria experimentar, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus, o avivamento, Senhor, que estaria, meu Deus e meu Pai, Senhor, precedendo a tua vinda. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já tem um candidato, porque como foi pregado aqui, meu Deus, meu Pai, 4 semanas atrás, é o Senhor quem escolhe reis, é o Senhor quem escolhe príncipes, é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que quem já determina desde o ventre da mãe, Senhor, meu Deus, como as coisas seriam. O Senhor já tem um candidato, portanto lhe pedimos, Pai, nos revela, Senhor, quem é aquele que o Senhor quer colocar no poder, nos revela, Pai, quem é aquele que o Senhor quer colocar, meu Deus, para administrar essa terra, porque o governo, nós declaramos que do Brasil pertence ao Senhor Jesus. Pai, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que, meu Deus, possa estar impedindo, meu Pai, daquilo que o Senhor quer realizar neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, já oramos, Pai, e profetizamos, Senhor, candidatos, homens e mulheres, segundo, meu Deus, o teu coração, para que essa nação venha experimentar de fato o mover sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pai, estamos em 40 dias, Senhor, em consagração diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, como igreja nós oramos, porque diz a tua palavra: tudo que ligássemos nessa terra seria ligado nos céus, e tudo que desligássemos nessa terra, ó Pai, seria desligado nos céus. Nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, uma igreja transformada, uma igreja unida, uma igreja, meu Deus e meu Pai, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio, meu Deus, meu Pai, da unção do Senhor. Pai, que as palavras ministradas neste altar venham ser palavras remas, reveladas, vindo do alto trono, Pai, mas que, meu Deus e meu Pai, elas possam chegar a cada coração como um alimento fértil, Senhor. Ó Deus e meu Pai, para que ela não venha ser, meu Deus, apenas motivo de ouvintes, Pai, mas que nos tornamos praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, derrama um amor sobre esta igreja, derrama, meu Deus e meu Pai, Senhor, uma unção, faça um rebuliço entre nós, que a nossa tenda venha se alargar para a direita, para a esquerda, como, meu Deus, profetizado em Isaías 54, a partir do verso 1, quando o Senhor diz: alarga a tua tenda, ó estéril, aquela que não deste luz, porque mais serão os filhos da estéril do que aquela que é fértil. Aleluia. Pai, nós declaramos, Senhor, que seremos conhecidos nos céus através da tua unção, seremos conhecidos nos céus através da nossa santidade, seremos conhecidos na terra através do mover do Senhor neste lugar, mas seremos temidos no inferno, porque cremos que o Senhor vai mover o sobrenatural neste lugar. Capacita cada um de nós, o Senhor já o escolheu, o Senhor já nos escolheu, então nos capacita, Pai, para que possamos dar frutos, Senhor, sem medidas, Pai, para que possamos dar frutos, Senhor, e o teu nome ser glorificado neste lugar. Receba, Pai, a nossa oração, receba a nossa consagração, receba o nosso jejum, e que nesses 40 dias, Pai, venhamos experimentar o sobrenatural do Senhor, para que no 41º dia possamos, meu Pai, naquele monte, Senhor, colher, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor já tem separado para nós, e veremos uma igreja transformada, e veremos uma igreja cheia, e veremos uma igreja, Pai, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Vamos para a palavra? Terça-feira, então, temos terça de oração. Oh, maravilha! E eu não perco esse negócio só se Jesus voltar. Se Jesus voltar, a gente vai reunir lá no céu. Amém? E a nossa líder do Ministério de Intercessão, eu busquei de Deus, né, que eu dirigi a terça de oração lá na Pampulha. E eu busquei do Senhor, e o Senhor me falou: não tem que ser a Adriana. E ali eu fiz um convite informativo, sabe aquele convite informativo para ela, né, que a terça de oração vai começar e ela vai ser a líder? E ela aceitou. Glória a Deus, né, irmã Adriana? Aleluia. Vamos para a palavra? Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Números.
que nos escreve o legislador Moisés, capítulo de número 27. Números, capítulo de número 27, leremos do versículo 18 ao versículo 21. Números 27, do 18 ao 21, amém? Ainda ouço página de Bíblias virando. Glória a Deus. Diz assim a palavra: disse o Senhor a Moisés: toma quem? Toma quem? Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e lhe impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Verso 20. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a tua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Feche seus olhos, ore comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite a tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que ela venha me ensinar, exortar e edificar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Essa noite eu quero pregar sobre o tema um legado bem-sucedido. Semana passada nós pregamos sobre os 4 tipos de jejum de 40 dias registrados na Bíblia. Um deles falamos sobre Elias. E nós falamos no jejum de Elias que ele jejuou com o propósito de levantar legados. Ele ungiu reis, ungiu o rei de Israel, ungiu o rei da Síria. Ele levantou Eliseu como profeta substituto em seu lugar. E aquilo ficou na minha mente, no meu coração, e eu decidi pregar sobre esse legado nesta noite. Hoje nós vamos falar um legado bem-sucedido. Deus é um Deus de aliança. Porém, Deus, quando faz aliança com o homem, ele sempre inclui toda a sua descendência, toda a sua hereditariedade debaixo daquela herança. Deus, quando faz herança com o homem, ele já está avisando a sua descendência, seus filhos, seus netos, ou seja, toda aquela árvore genealógica, ela está sendo alvo daquela aliança, alvo daquela bênção que Deus está fazendo com alguém. Entretanto, se o irmão perceber, a árvore genealógica é algo que é sempre evidenciada na Bíblia. A Bíblia nunca abre mão de árvore genealógica. Por quê? Porque Deus ele faz questão de que a genealogia, a herança, a bênção, ela possa ser evidenciada. Ainda que essa genealogia seja um motivo às vezes de vergonha, ainda que essa genealogia não seja um momento de alegria. Percebe-se, por exemplo, dentro da própria genealogia de Jesus. Se o irmão perceber em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 3, quando está falando da genealogia de Jesus, o Senhor vai dizer assim: Judá gerou de Tamar a Pérez a Zerá. Nós pregamos há 3 semanas atrás sobre os pecados habituais. E a gente sabe que Tamar era nora de Judá, ou seja, há uma sujeira na genealogia de Jesus, há algo vergonhoso na genealogia de Jesus, há algo que não foi tão assim bem visto aos olhos. Ou seja, Pérez e Zerá foi gerada por Tamar e Judá, ou seja, não foi um fruto de uma bênção. Se o irmão perceber no versículo 5 de Mateus 1, vai perceber que Salmão gerou de Raabe a Boaz,
Quem era Raabe, pastor? Era uma prostituta que morava nas muralhas de Jericó. Ou seja, há uma prostituta dentro da genealogia de Jesus. Se o irmão perceber no versículo 6, vai ver o seguinte: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ou seja, ele revela um adultério, ele revela um assassinato. Ou seja, a genealogia de Jesus está manchada. A genealogia de Jesus tem momentos de vergonha. Se o irmão perceber do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, vai perceber que tinham reis como Acás, reis como Joaquim, reis que andaram se desviando da presença do Senhor, desviando da proposta do Senhor. Mas eles estão na genealogia. Por quê? Porque o Senhor fez uma aliança com Davi e disse: Davi, da sua linhagem vai levantar o libertador que vai assentar no teu trono, ainda que na sua linhagem tem alguns que venham não me gerar tanto prazer. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo: fiel é aquele que prometeu. Agora, eu disse da genealogia de Judá, e a nossa, e a minha, e a sua. Deus garante, isso é lindo, Deus garante a minha bênção, Deus garante a sua bênção, Deus garante a sua posteridade, Deus garante Deus garante tudo para você, em função de uma aliança que ele fez com Abraão há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, quando ele disse em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Mas ele diz assim, abençoa, no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu já ouvi muita gente dizer assim: não, o judeu é próspero porque é descendente de Abraão, judeu é próspero porque tem uma aliança de Abraão. Ei, a mesma aliança, a mesma bênção que Deus tem para Abraão é exatamente a mesma bênção que eu e você estamos herdando. Pastor, peraí, você está falando que eu sou herdeiro direto de Abraão? Eu não fui enxertado não, eu sou herdeiro de Abraão direto. Quem é de Cristo aqui, dão glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 29, quem é de Cristo aqui, dão glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia: e se sois de Cristo, então sois descendência de quem? De Abraão, e o que? Herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. É para mim, é para você, não é só para o judeu não, queridão. Gálatas está falando, resolve com Paulo, ele escreveu inspirado pelo Senhor. Agora, sabe o que é mais curioso? Quando o Senhor foi fazer uma aliança com Abraão, ele olhou para um lado, ele viu serafins, querubins, ele olhou para o outro, viu anjos, viu hostes celestiais, ele falou assim: eu preciso de um nome para me jurar. Essa promessa é muito grande. Eu vou fazer promessa de prosperidade, promessa de bênção, promessa espiritual, promessa de salvação. Eu vou fazer promessa de tudo. Eu preciso de alguém para jurar. Jeová olhou para um lado, Jeová olhou para o outro. Ele disse assim: eu não achei ninguém para jurar. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Ele disse assim: pois quando Deus fez a promessa para Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ah, não, peraí. Você imagina Deus falando assim: eu juro por Deus que eu vou abençoar toda a igreja batista Lagoinha Aeroporto. É o que ele está dizendo, varão. Ele está dizendo: eu juro por mim mesmo que eu vou derramar bênção, eu juro por mim mesmo que eu vou derramar posteridade, eu juro por mim mesmo que eu vou fazer de vocês um povo próspero e cheio do meu espírito. Ele jurou por ele mesmo. Tá, dá uma provocada de leve no seu vizinho, de leve, para não perder o costume. Diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Agora, é por isso que é muito perigoso você amaldiçoar alguém.
É por isso que é muito perigoso alguém amaldiçoar você. Sabe por quê? Porque faz parte dessa promessa: eu amaldiçoarei os o quê? Que a te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Então por isso que é muito perigoso você falar de alguém, é muito perigoso você se levantar contra alguém, porque senão, querido, você pode estar jogando no ventilador, vai voltar em você, porque faz parte dessa promessa. Quem está me entendendo? Agora sabe o que é mais legal? Quando alguém nasce debaixo dessa promessa, Deus já prepara para ele todo o caminho. Quando você nasce debaixo dessa promessa, todo o seu caminho já é preparado. Tudo aquilo que Deus traçou para você, Ele já prepara o caminho. No caso de Jesus, manda o anjo Gabriel falar com Maria, manda João Batista desbravar o caminho, manda os discípulos auxiliarem, manda José de Arimateia comprar o túmulo, manda as mulheres ajudarem financeiramente. Ou seja, o Senhor já prepara tudo para você, para que você possa andar debaixo da bênção de Abraão. Ah, você não está entendendo isso. Se fosse você, já estava dando um chute nessa cadeira, um pulo de alegria, mais ou menos por aí. Você não está sozinho, querido. Você nasceu debaixo de uma promessa. Eu lembro quando eu nasci fruto de uma promessa. Alguém disse para minha mãe assim, minha avó disse para minha mãe. Minha avó, ela era católica, roxo, com bolinha amarela, tinha a chave da igreja do interior. Minha avó disse assim para minha mãe, o Cássio vai nascer no dia do meu aniversário. Minha mãe falou assim, impossível, mãe. O seu aniversário é em agosto. Ih, lá vou eu revelar o aniversário. Anota a data, né? E prepara o presente. O Cássio vai nascer no seu aniversário, mas o seu aniversário é dia 2 de junho, no final do jejum. É dia 2 de junho. Não tem como, o seu aniversário, o Cássio está para agosto. Ele vai nascer no dia do meu aniversário, e vai ser um empresário e vai ser um pastor. Ó. Eu estava trabalhando numa empresa que chamava Auron Sistemas. Deus tirou o presidente da Prociscomp, um cara totalmente de nariz em pé, soberbo igual Golias, acha que nenhuma pedra derruba. Vou pregar sobre isso. Acha que nenhuma pedra derruba. Deus tirou esse camarada da sala da presidência da Prociscomp, levou até a empresa que eu trabalhava e disse assim, quem é Cássio aqui? Sou eu quero te chamar para trabalhar porque eu ouvi dizer que você é bom de serviço. Eu falei, mas eu não posso, eu ganhava na época R$800. Eu falei, eu não posso. Ele falou assim, quanto você ganha? Eu falei, eu ganho R$800. Ele falou assim, eu te pago 1.600. Eu falei, Jeová, esse negócio de Deus te dar em dobro, isso não é de crente não. Meu Deus, é 100 vezes mais. Eu falei para ele, mas eu não posso ficar o dia todo. Ele falou, então você vai trabalhar somente em meio horário. Eu falei, Jeová. Resumo da conversa, eu fui trabalhar lá eu conheci meus sócios, e agora no dia 27 de abril nós fizemos 25 anos de empresa. E nós estamos servindo ao Senhor já no pastoreio há mais de 15 anos. Ou seja, o que Deus promete para você, Ele prepara o caminho. Depois eu dou testemunho mais. Agora, o que é de fato ser bem sucedido? Ah, eu nasci no dia 2 de junho, com 6 meses e uns quebradinhos, né? No dia que minha avó falou, glória a Deus. Agora, o que é de fato ser bem sucedido? Em português existe a palavra bem-sucedido hifenizada com hífen e a expressão bem-sucedido não hifenizada. Ambas estão corretas, mas são usadas em situações totalmente diferenciadas. Bem-sucedido com hífen refere-se a quem teve ou tem sucesso, êxito, sorte, sendo sinônimo de vitorioso, afortunado, sortudo, feliz, florescente, próspero, entre tantos outros. Indica também uma pessoa cuja situação financeira é muito boa, sendo rico e endinheirado. Foi isso que Jesus veio prometer para nós? Claro que não. Claro, algumas igrejas que pregam sobre isso, mas não foi isso que Jesus veio prometer para nós. Ele não veio prometer um bem-sucedido hifenizado, com um hífen.
Entretanto, a sequência bem-sucedido, sem hífen, não indica uma palavra isolada, mas sim o segmento do advérbio bem com o particípio do verbo suceder, que indica o ato de ocorrer, o ato de acontecer, de substituir alguém em uma função, fazendo melhor do que o antecessor e sendo abençoado por aquele que você sucedeu. Meu Deus! O nome disso é crente. Sim ou não? O nome disso é crente. Já a etimologia da palavra bem-sucedido, sem espaço, é posteridade abençoada. Ou seja, a etimologia é posteridade abençoada, que quando você traz para o hebraico é zoar, e zoar significa família abençoada, posteridade abençoada. Meu Deus! Diga comigo, eu sou bem-sucedido. Agora, quais são as características do bem-sucedido e de um sucessor que almeja a excelência de deixar um legado? Porque para mim ser bem-sucedido, eu estou gerando alguém que vai me suceder. Ser bem-sucedido é aquele que está gerando alguém para suceder. Ele vai ser bem-sucedido, ele vai ter alguém que vai sucedê-lo com êxito, ele vai ter alguém que vai receber um legado e vai ter sucesso nesse legado. Quem está me entendendo aqui? Amém? Quais são as características? Vamos lá? Primeiro lugar, como sucessor, quem é sucessor aqui? Dá um glória a Deus. Como sucessor, é necessário eu desejar o legado e conquistá-lo por esforço. Quem aqui tem promessa de Deus? Você sabe qual é o nosso problema? Quando um profeta de Deus chega para você e fala assim, Deus tem isso e... Não, geralmente o profeta fala assim, te prepare, porque Deus vai fazer isso na sua caminhada, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? O te prepare a gente risca. A gente quer ser um sucessor, a gente quer almejar, a gente quer o legado, a gente quer a sucessão, mas o te prepara a gente não quer por esforço, a gente não quer pelejar, a gente não quer lutar, a gente não quer brigar por aquilo, a gente quer que caia de mão beijada e que eu usufrua daquilo que Deus tem para mim. Não é assim não, queridão, a coisa não funciona dessa forma. Que silêncio, dá para ouvir até o ventilador. E detalhe, nem sempre um legado é herdado por um sucessor biológico ou familiar. No texto ora lido, Josué, ele não era descendente direto de Moisés. Josué não estava na linhagem de Moisés. Josué não era filho de Moisés, no entanto, ele é que herdou o legado de Moisés. Por quê? Me lembro agora de Davi. Davi não era da tribo de Benjamim, mas Deus fala assim com Davi, Davi, você é o novo rei de Israel. Ele vai lá em 1 Samuel capítulo 16, manda o profeta Samuel lá, o profeta Samuel unge ele na presença dos irmãos, 1 Samuel 16, e ele diz assim, você é o novo rei de Israel. Mas aí dá um na cabeça de Davi, peraí, rei de Israel, regime monárquico, na monarquia quem herda o trono é só filho, ou descendente direto, eu sou da tribo de Judá, o rei Saul é da tribo de Benjamim, como posso eu herdar o trono dele? Tem um mistério nesse negócio, eu vou precisar fazer alguma coisa. Se Deus me garantiu e eu pela lei não posso, porque pela lei da monarquia somente o descendente direto é que herda o trono, como é que vai acontecer esse negócio? Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquisia, Isbosete, Amoni, Abinadab, Mefibosete, ou seja, os filhos de Saul não herdaram o trono. Mas por que Davi herdou o trono? O que Davi teve que fazer? Qual o esforço que Davi teve que fazer para herdar esse trono? Segunda-feira à tarde, não sei se foi segunda, tá? Deixa o pregador viajar. Segunda-feira à tarde estava Davi levando lanche para os irmãos lá na guerra. 1 Samuel capítulo 17. E quando ele chegou lá, ele viu um cara grandão, um pouco maior do que o Rogério, afrontando o exército do Deus vivo. Ele disse assim, de manhã e de tarde, não tem homem em Israel para batalhar comigo? Davi olhou para aquele negócio, não interessou tanto. Mas aí Davi faz uma pergunta, vem cá, o que é que vão dar para derrubar esse camarada aí?
Aí falaram assim, 1 Samuel capítulo 17, 25: a quem matar o rei, a quem matar o gigante, o rei vai cumular de grandes riquezas, dinheiro, e vai lhe dar por mulher a sua filha. Ele: entrei para a família, vai me fazer casar com a tribulada da Mical. Entrei para a família, há uma porta aberta para mim ser rei em Israel. Vou me tornar parte da família, vou casar com a filha do rei e eu posso governar Israel. E detalhe, ainda falou, ainda vai ficar livre de imposto. Davi falou assim: vou ali no rio buscar 5 pedras, porque esse camarada já caiu. Ou seja, é necessário eu conquistar por esforço, é necessário enfrentar o gigante, é necessário eu me esforçar, é necessário eu desejar. Agora, lutar por um legado também implica esperar o tempo de Deus para se assentar no trono, tá, queridão? Porque muita gente recebe um chamado hoje, já quer sentar na cadeira do chamado amanhã. Escuta, não tenta usurpar aquilo que já é seu. Esse negócio de vestir de Esaú dá problema. 20 anos depois você vai encontrar lá no Vale de Jabote. Quem está me entendendo aqui? Se não está entendendo, vai ler Gênesis. Você entende? Amém? Aqui a gente dá pista. A unção você vai recebendo em casa. Glória a Deus. Mas é necessário a gente se esforçar, mas também esperar o tempo. Olha para você ver, o Senhor já tinha falado com Raquel: Raquel, no seu ventre há 2 nações. Raquel, o maior servirá ao menor. Não precisava dela dar um conselho. Aliás, nós vamos falar sobre isso semana que vem, no Dia das Mães. Mamãe Raquel vai, deixa ela. Moisés casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote em Midian. Ele teve 2 filhos, Gerson, que do hebraico significa estrangeiro. Ele deu esse nome porque disse: sou peregrino nessa terra estranha. O outro filho foi Eliezer, do hebraico Deus é conosco. Ele disse: foi-me dado esse nome porque o meu Deus foi quem me ajudou e me livrou da espada de Faraó. Ou seja, Moisés tinha 2 descendentes diretos, mas no entanto quem herdou foi Josué, não foi nem Gerson, não foi nem Eliezer. Por quê? Há um segredinho em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até hoje, quem é que vive depois do profeta João Batista aqui? Dão glória a Deus. Desde os dias do profeta João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por o quê? Eu não entendi, por o quê? E somente os que se esforçam são os que vão se apoderar dele. Mateus capítulo 24, versículo 13, o próprio Jesus dizendo, ele fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Cuidado com esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com esse negócio de que meu coração é de Jesus, mas meu pulmão é da Souza Cruz. Cuidado com esse negócio, porque isso pode dar problema lá para frente. A gente entra numa teologia Kenneth Hagin, que eu gosto muito dele, eu amo a teologia da fé, mas a gente precisa entender que esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, eu prefiro ficar com o pé atrás, porque no grande dia eu não quero ter surpresa. É necessário herdar o legado por esforço. Eu tenho que me esforçar para herdar o legado. Te prepara, Deus vai fazer de você um grande pregador. Nunca leu a Bíblia, nunca frequentou um seminário, nunca fez um estudo. Te prepare, Deus vai fazer de você uma grande levita. Nunca fez uma aula de canto, nunca fez uma aula de instrumento. Como Deus vai te usar? Dá uma glória a Deus. Foi Josué que se esforçou, sabe? Quando em Êxodo capítulo 17 ele desbaratou Abimeleque e todo o povo a fio de espada, e Moisés declarou naquele lugar que Jeová era o Jeová Nissi, o Deus da bandeira. Foi Josué gente, eu disse aqui semana passada, o jejum de Moisés foi tranquilo. Moisés ficou no monte sem comer 40 dias, sem comer 40 noites, sendo alimentado e sustentado pela glória de Deus, sim ou não? Fácil. Ficar sem comer diante do Senhor, fácil.
Mas Josué ficou na metade da montanha, antes um pouco da nuvem de glória. Olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 24, versículo 13 e 14. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, verso 14, disse aos anciãos: espera-me. É assim? Significa que Josué subiu junto. Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Os anciãos ficaram no pé da montanha, do Monte Herobe, mas no metade do caminho, quando chegou, Moisés falou assim: agora Josué, você vai ficar aqui no lugar de honra. Josué também ficou lá 40 dias e 40 noites sem mover o pé. Diz a Bíblia em Êxodo 32, do versículo 15 a 17, que ele não moveu o pé do monte. Ele sim, talvez não levou provisão para 40 dias, e aí? Esforço. Sinai, sinônimo de Horebe. Quem é visitante aqui é porque toda vez que o nosso querido irmão vai falar Horebe, ele fala Herobe, e a gente rola de rir dele. E a gente já falou para ele que não precisa falar Herobe, pode falar Sinai, é o mesmo monte. Glória a Deus. Foi Josué, querido, quando foi em Números capítulo 13 espiar a terra. Foi ele e Caleb que voltaram com um relatório de graça, um relatório de honra. Foi ele que disse: olha, fica tranquilo, nós vamos vencer a guerra. E 10 deles vieram tomados de desânimo, com um relatório totalmente desmotivador. Mas Josué era um camarada que queria esforçar, ele queria o legado de Moisés. É por isso que Josué foi a resposta quando Moisés orou para o Senhor, falou assim: Senhor, quem que eu vou colocar no meu lugar? Jeová falou assim: Josué, porque ele tem se esforçado. Provoque seu vizinho, diga por ele: lute pelo seu legado. Seja você a resposta de Deus para a sua geração. Quem está me entendendo aqui? Amém? Só vejo aqui homens guerreiros. Aleluia. Aleluia. Esse povo está ficando pentecostal. Segundo lugar, primeiro, o que eu preciso fazer para mim de fato ter um legado de excelência? Eu, como sucessor, preciso desejar, lutar, almejar, ambicionar por esse legado. Quem estava aqui quando eu preguei sobre os milagres, requisitos para o milagre? É mais ou menos aquilo ali. Ore até que alguma coisa aconteça. Amém? Segundo lugar, agora, como sucessor, é necessário desejar o legado e não o dono do legado. O problema é que muita gente não está debaixo da sombra do onipotente, está debaixo da sombra do líder. E aí o negócio fica estreito. A gente está desejando não o legado, a gente está desejando o dono do legado. Josué não tinha Moisés como ídolo, Josué tinha Moisés como homem de Deus, Josué tinha Moisés como mestre, Josué tinha Moisés como aquele que ele ia se espelhar nele para fazer melhor. Põe para mim em Números capítulo 14, versículo de número 8. Josué diz assim: se Moisés se agradar de nós. É assim? É o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos introduzirá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tem muita gente que teme mais o pastor do que a Deus. Pastor, você está pegando pesado. Tem muita gente que honra mais o pastor do que a Deus. Tem muita gente que glorifica mais o pastor do que a Deus. Eu nunca fiz isso, te provo que já fez. Se eu chegar na sua casa, você vai chutar o cachorro na minha frente, brigar com a esposa, bater nos filhos, chutar a porta? Se eu chegar na sua casa de madrugada, você na frente do computador, fazendo aquilo que você acha que não deveria fazer, você vai fazer na minha frente? Por que você me honra mais do que o Espírito Santo de Deus que está com você 24 horas por dia? Ei, mistério, show.
Geazi era discípulo de Eliseu, do grande Eliseu. Ele servia Eliseu como seu mestre, assim como Josué servia Moisés. Só que com uma diferença: Josué via Deus em Moisés, Geazi via Elias como uma entidade divina. Geazi só estava debaixo da sombra de Eliseu. E aí, queridos pastores e líderes, essa vai para nós, pastor Donizete, líderes de ministério, essa vai para nós, pastores e líderes. Nós não estamos aqui para formar seguidores, nós estamos aqui para formar discípulos de Jesus. Amém? Esse negócio de seguidor de homem, isso não dá certo não. Não, você tem meus seguidores, meu rebanho, minhas ovelhas, é tudo do Senhor, tá? A gente só está aqui para dar uma... Quem está me entendendo? Não estamos aqui para formar seguidores, estamos aqui para formar discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que é seguidor de homem tem sua visão limitada, só vê enquanto aquele que ele está seguindo vê, ele não consegue ver além. Discípulos de Jesus vê além, aquele que segue homem tem sua visão limitada. O rei da Síria, ele tinha uma chateação com Eliseu. Segundo Reis capítulo 6, versículo de 8 a 14, diz que toda vez que o rei da Síria toda vez que ele planejava em atacar a cidade de Samaria, o Espírito Santo ia lá e contava tudo, caguetava mesmo para o profeta Eliseu. Eliseu, o rei da Síria vai aqui, vai fazer assim, e ele nunca conseguia. Ao ponto que ele ficou tão chateado com aquele negócio, que ele falou assim, ele chamou todos os seus conselheiros e falou assim: o que está acontecendo? Tem alguém me entregando aqui no meu reino? Porque toda vez que eu sonho, alguém vai lá e conta para o profeta Eliseu. Aí levanta um dos conselheiros dele e fala assim: não é não, meu rei, não é não, é porque toda vez que o Senhor trama na câmara de dormir, o Jeová vai lá e conta para Eliseu, é o Deus dele. Sabe o que você tem que fazer? Mata Eliseu que resolve o problema. Aí diz a Bíblia que o rei Dotã da Síria sitiou toda a cidade de Dotã. Ele sitiou com cavalos, cavaleiros, com exército, com tudo. Falou assim: eu vou matar esse infeliz desse Eliseu, porque nunca mais ele vai me enganar. Eu vou matar, volta para aqui, deixa o menino chorar, volta para cá, glória a Deus, eu vou matar Eliseu. Aí o que ele faz? Ele sitia toda a Dotã. De manhã o sol nasce, Geazi acorda para fazer café. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. O verso 15 diz assim: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16. Agora um homem com visão ampliada. Eliseu disse assim: Geazi, fica tranquilo, filho, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós, porque são muitos os que estão conosco. Geazi olha para um lado, vê Eliseu, olha para o lado, não vê mais ninguém. Geazi fala assim: meu mestre está doido, ele está dizendo que muitos são os que estão conosco, eu não estou conseguindo ver. Verso 17. Aí Eliseu ora assim, orou Eliseu: Senhor, abra os olhos desse menino, ele está com a visão limitada, ele não está seguindo o Senhor não, ele está seguindo a mim. Abra os olhos desse moço. E disse a Bíblia que o Senhor abriu os olhos do menino, e ele percebeu que o morro estava cheio de cavalos e carros e cavaleiros em redor de Eliseu. A maior é aquele que está conosco, não tenha a sua visão limitada. Eu só vou no culto terça-feira se Dedé tiver. Eu só vou domingo se o pastor Cássio pregar. Lá no Verbo Vivo tinha uma cara de pau de me ligar: pastor, você vai pregar hoje? Não, então não vou no culto. Ou vontade de pegar e torcer o pescoço. Às vezes Deus quer falar com você através de um pregador que você não gosta.
Nada de errado gostar de alguém, nada de errado gostar de um pregador. Eu já falei, tem pregador que eu gosto tanto que eu me assentaria descalço debaixo de um sol de 40 graus no asfalto só para ouvi-lo pregar, porque eu gosto dele. Tem homens até que eu imito. Sim, eu imito. E nada de errado quanto a isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores. Mas agora vem um parâmetro, vírgula, como eu sou de Cristo. Amém? Temos que desejar e lutar pelo legado e não pelo dono do legado. A motivação da nossa luta, querido, quando ela é o legado, Deus já proporciona. Olha o que Moisés fez. Olha o que Moisés fez com Josué. Números capítulo 13, versículo 12. Josué não chamava Josué, Josué chamava Oséias. Aí o Senhor disse assim, Números 13, 12, não é isso não? Te dei a referência errada. Números 13, 16. Josué chamava, então são os nomes dos homens de Moisés, quem viu espiar a terra. Ora, Oséias, filho de Num, Moisés o chamou de... Sabe o que significa? Que quando sua visão é limitada, e quando você não segue a homens, e sim um propósito de Deus estabelecido na sua vida, até o seu nome é mudado. Eu já preguei sobre Benjamim, um novo nome, quem lembra? Você não chama mais Benoni, você chama Benjamim. Mas Oséias significa salvação. Entretanto, Josué significa Deus é a salvação, ou seja, Deus estava indo na frente dele. Em outras palavras, dali em diante aquele homem não lutava mais com suas próprias forças, mas seu destino seria guiado pelo próprio Deus. Paulo sentou aos pés de Gamaliel, Atos 2:2, mas ele não tinha Gamaliel como ídolo, por isso ele foi o único apóstolo a receber grandes revelações de Jesus. Amém? Eu tenho que correr. Terceiro lugar, primeiro, como sucessor eu tenho que lutar pelo legado. Segundo lugar, como sucessor eu tenho que desejar o legado e não o dono do legado. Para de idolatria, crente. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Amém? Para de idolatria. Terceiro lugar, agora, eu até então falei do sucessor, agora eu vou falar daquele que vai gerar o sucessor, do bem-sucedido. Ser bem-sucedido é gerar um legado profético, uma posteridade vitoriosa. Homens e mulheres enquanto pais, vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz assim: filho meu, Provérbios capítulo 1, versículo 8, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Talvez isso não diga muita coisa para você, mas vamos para o original. Filho meu, ouve o muksá do teu pai, original hebraico, e não deixes a torá da tua mãe, hebraico. O que quer dizer o muksá e o que quer dizer o torá? O vocabulário instrução dado para a mãe é exatamente o torá ou torá, e significa, semana que vem na mensagem do Dia das Mães. Já o vocábulo dado para o pai, quer aprender o que é? Domingo que vem, Dia das Mães. Já o vocábulo dado para o pai, que tem a palavra ensino, já vem do hebraico musá, e significa correção, disciplina e castigo. Ou você nunca disse aquela palavra: vou chamar seu pai para você. Você já tentou de tudo, já conversou, já negociou, já bateu, o menino continua da mesma forma. O que você fala? Vou chamar seu pai para você. Não, papai não, não é assim? Ou seja, homens são aqueles que são um exemplo para seus filhos, não em palavras. Você vai entender isso na semana que vem, e é muito forte isso. Você vai entender qual que é, o que a mãe gera em um filho como ensino. Mas hoje, falando do pai, os pais, eles precisam ser exemplos a serem seguidos pelos seus filhos, de honestidade, de personalidade, de caráter, mas como imagem.
imagem, aquele cabra macho de Gênesis 1:26, feito à imagem do Deus Todo-Poderoso. Você é referência, você é cabeça, você é líder, você é modelo, você é exemplo de Cristo dentro da sua casa. Quem está me entendendo aqui? O que é essa imagem? Faça assim com o seu braço, faça assim com o outro, põe a mão na boca. Tem muita gente com a mão no queixo, né? É assim que pai ensina, não é com palavra, é com atitude, é com ação. Quem está me entendendo? Embora a mulher seja responsável por construir a base emocional da criança, e isso está comprovado, o referencial dos filhos são os pais, homens. Você já observou que tudo que o pai faz, o menino está copiando? Você já reparou que o pai faz o negócio, até o jeito do pai, e não é só para menino homem não, menina às vezes copia. Você vê menina às vezes fazendo exatamente o que o pai está fazendo. Por quê? Porque ela acha lindo ver o pai fazer. Ela vê aquilo no pai e ela tem como um espelho. Daí homens, só homens dá glória a Deus aí. Ah não, é daquele tipo que eu estou falando, de novo. Vamos ensaiar de novo. 1, 2 e... Isso é um homem que derruba a muralha de Jericó. Aleluia. Semana que vem vocês dão glória a Deus, mulheres. Daí a necessidade de um homem agir segundo Deus. O que não é simples. Não é simples, mas é necessário. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 8. O Senhor diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos. Inculcarás não é um ensinamento verbal. Eu vou mostrar isso para você na semana que vem, no Dia das Mães. Mas é um ensinamento exemplificado. Aí ele diz assim, continuando, verso 8: também atarás como o quê? Verso 8. Como o quê? Não entendi, como o quê? Como sinal na tua mão, e de ti serão frontal entre os teus olhos. Em outras palavras, seus filhos têm que observar para fazer exatamente igual. E isso vale para pais e líderes espirituais e pastores. Você já percebeu que a igreja é a cara do pastor? Então dá uma glória a Deus, velho. Ora, já percebeu que a igreja tem um jeito do pastor? Mas isso é normal. É porque nós temos essa proximidade. Como é que Pedro foi calguetado? Sei não, você fala igual a ele. Não foi assim? Agora, por outro lado, tem muitos filhos culpando os pais. Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou cachaceiro porque meu pai bebia. Eu sou viciado porque meu pai era viciado. Eu sou assim porque meu pai era assim. Para com esse negócio. Vamos para Ezequias, o rei Ezequias. Segundo Reis capítulo 18, versículo 1, diz que no terceiro ano, quando Oséias, filho de Elá, estava reinando lá em Israel, Acás faleceu e Ezequias ocupou o lugar do seu pai. Ezequias passou a ser rei em Judá e Oséias era rei em Israel. Amém? Só que Acás era um camarada meio complicado. Acás foi o 12º rei de Judá, governou por 16 anos. Acás foi contemporâneo do profeta Isaías. Entretanto, Acás, ele era considerado um dos piores reis de Israel. Acás, pai de Ezequias. Acás promoveu a idolatria. Acás, ele mandou fechar as portas do templo de Salomão. Pior, Acás matou alguns dos seus filhos oferecendo a deuses pagãos. Ofereceu seus filhos vivos diante dos altares de deuses pagãos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Ele ofereceu seus filhos vivos. Acás não era um homem bom. Acás era um homem totalmente pervertido. Mas Ezequias era filho de quem? Diga comigo, Acás. Ezequias era filho de quem? E aí? Segundo Reis capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz:
fez Ezequias o que era reto diante do Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Davi. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não culpe seu pai Acás pelos erros dele, não olha para os erros dele e fala, eu sou assim porque Acás era assim, porque você pode ser como Ezequias, sou filho de Acás, mas não me conduzo como Acás, sou filho de Acás na carne, mas vou seguir a paternidade espiritual de Davi na minha vida. Os pecados dos teus pais não vão determinar o teu futuro. Você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, as coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Para com esse negócio de colocar a culpa no teu pai, para com esse negócio de colocar a culpa na tua mãe. Você é nova criatura. Esse negócio de maldição hereditária foi quebrado o dia que você levantou as mãos e rendeu aos pés do Senhor. Aleluia. Você não vai carregar a colheita ruim da semeadura dos seus ancestrais. Eles semearam na ignorância, mas você vai colher na revelação da palavra. Mas o Senhor. Tá. Êxodo capítulo 20, do versículo 5 a 6. Números 14, versículo 8, Deuteronômio 5, versículos de 9 a 10, falam da mesma coisa. Para com esse negócio. Tem gente até desenhando árvore genealógica de maldição. Bota Jesus no meio e quebra esse trem, varão. Aleluia. Arandagas. Na transição de Acás para Ezequias, Acás deixou o trono para Ezequias, mas o coração quebrantado, Ezequias herdou do seu pai espiritual Davi. Querido, mude a história de sua família, quebre esse negócio de maldição. Toda ação de escravidão do pecado na sua casa, de escravidão do pecado na sua casa, vai cair por terra. Toda repetição hereditária vai cair por terra. Você é um profeta na sua casa, você é um profeta na sua família, você vai mudar a história da sua casa. Olha o legado aí. Só quem deixa eu passar 10 minutos, dão glória a Deus. Vigia. Vigia, pastor. Vigília, entendi, vigia. Benjamin, escute isso. Benjamin Waterfield foi, nome em inglês, hein? Benjamin Waterfield foi professor de teologia no seminário de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele foi professor entre 1887 a 1921. Diz a história que Benjamin fez uma investigação nos descendentes de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um dos melhores pregadores dos Estados Unidos naquela época. Mas paralelo também ele fez uma investigação nos descendentes de Max Jukers. Max Jukers era um dos maiores opositores ao Evangelho e às pregações de Jonathan Edwards. Da família de Jukers, o ateu, o opositor, foram pesquisados 560 descendentes. 310 deles morreram em estado de extrema pobreza, eram indigentes. 150 se tornaram criminosos, sendo que 78 eram assassinos. 100 descendentes foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Os 540 descendentes de Max Jukers, com as suas vidas desregradas, somaram de prejuízo aos cofres do governo $1.250.000. A vida de um camarada que não temia a Deus. Já Jonathan Edwards, os descendentes dele, 296 receberam diplomas universitários, 65 professores universitários, 3 governadores estaduais, 100 advogados, 60 escritores de destaques, 100 missionários e pregadores famosos, 3 presidentes de universidades, reitores, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 60 médicos, 75 oficiais de carreira militar, 3 prefeitos de grandes cidades dos Estados Unidos, 1 vice-presidente, e não geraram 1 centavo de prejuízo aos cofres públicos.
Você pode gerar a sua descendência. Você não foi chamado para ser um John Lucas, você foi chamado para ser um Jonathan Edwards. Quem está me entendendo aqui? As palavras do discurso, em uma das pregações do grande pregador Jonathan Edwards, ele diz assim: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Querido, entenda uma coisa: você é uma voz profética na sua descendência, você é uma voz profética na sua casa, você é uma voz profética na sua posteridade. Levanta a mão, eu quero profetizar na sua casa. Eu vou declarar sobre os seus dependentes, eu vou declarar sobre os meus dependentes. Estou declarando que a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos, dos seus sobrinhos, eles não serão escravos do diabo, porque há uma voz profética na sua casa. Você é essa voz profética da Labalagai. Nossas filhas não serão lésbicas, nossas filhas não serão prostitutas, nossos filhos não serão homossexuais, nossos filhos não serão drogados, nossos filhos não se perderão, porque você é uma voz profética. Ei, Tanai. Mas às vezes você está até profetizando na sua casa. Às vezes a coisa, você ora, você jejua, você profetiza, mas parece que as coisas não estão caminhando dentro da sua casa. O que está acontecendo? O que houve dentro da sua casa? Muitas vezes o problema não é você estar profetizando, muitas vezes o problema é uma porta aberta na sua casa. Ezequias começou a experimentar problemas. Ezequias profetizou, Ezequias seguiu o rei Davi, mas Ezequias começou a enfrentar alguns problemas, e Ezequias falou assim: Senhor, me mostra o que está errado, porque às vezes pode ter uma capa de Acã, como está lá em Josué capítulo 7, quando Josué não conseguiu conquistar a cidade de Aia ou Aiate, ou seja, Josué não conseguiu conquistar a cidade porque tinha uma capa de Acã, tinha 300 ciclos de prata e um punhado de ouro escondido debaixo da tenda de Acã. Mas qual era o problema de Ezequias? O que Ezequias estava enfrentando de problema? Diz a Bíblia que ele ora ao Senhor, o Senhor mostra a ele. E segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, diz a Bíblia que ele removeu os altos, ele quebrou as colunas, ele deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente que Moisés levantara, porque desde o dia que Moisés tinha levantado a serpente, o povo tinha dado um nome para a serpente chamada Neustã, ou seja, um Deus feito de bronze. Ou seja, aquele povo estava idolatrando. Tinha objetos dentro de Israel que eram portas. Às vezes você profetiza, ora, e sua descendência ainda tem um problema. Às vezes alguém fica possesso na sua família e você não está entendendo por quê. Temos autoridade para expulsar os demônios em nome de Jesus? Sim, claro, mas precisamos de discernimento para saber aonde estão as portas de entrada. E aí, quando as portas de entrada estão abertas, a gente fala assim: é maldição hereditária. Às vezes não é. Aí a gente fala assim: ah, não é porque eu não estou profetizando. Às vezes não é. Às vezes sua família está seguindo um curso, sua casa está seguindo um curso que tem algo e você não está entendendo. Seu filho às vezes está tendo pesadelo toda noite, às vezes ele não consegue dormir, às vezes ele está tão revoltado, tão desobediente, tão traumatizado. O que tem no quarto do seu filho? Aquele brinquedo que ele mais gosta, aquele presente que ele ganhou, aquela peça de roupa que você ganhou daquela amiga que chama assim, amiga. Às vezes a gente não sabe as portas de entrada. Pastor, você está exagerando. Às vezes a gente chega no quarto, a gente vê que o menino dorme, mas você olha o jogo do videogame, até eu assusto. O negócio parece um inferno em pessoa. O que os nossos filhos estão alimentando? Quais são as portas que Satanás... Querido, Satanás está usando portas dentro da nossa casa para trazer maldição para a nossa família.
Pastor, você está exagerando, mas eu preciso exagerar sim, porque se nós estamos entrando numa dimensão, numa esfera espiritual de luta, precisamos saber que nesse mundo espiritual as coisas são radicais, ou você é, ou você não é, ou você vence, ou você não vence, mas eu estou aqui diante de vencedores, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Chega na sua casa, ora. Nós já chegamos em casa, eu estou dizendo coisas que nós já vivemos. Nós já chegamos em casa que nós tivemos que quebrar uma bancada linda de granito. Linda bancada. Pode quebrar que tem macumba aqui. Não, você vai quebrar. Pode quebrar que tem macumba aqui. Quebrou, tinha um patuá de todo tamanho. Eu morava sozinho na época. E eu tinha uma mãe espiritual que nunca foi lá em casa. Ela me ligou e falou assim: Cássio, nunca fui na sua casa, mas você está no seu quarto agora. Você vai entrar no seu quarto, vai virar à direita, você vai pegar o seu corredor, entrar na sala, você vai entrar na cozinha, o seu armário é assim, 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 você vai abrir a terceira porta que está à direita, do lado do fogão, você vai pegar uma panela de pressão que está na prateleira de cima e vai jogar fora, porque ela está consagrada ao demônio e está sendo uma porta dentro da sua casa. E aí? Às vezes tem coisas tão culturais na nossa... Mas isso é cultura. Isso é cultura. Às vezes Deus está doido para tirar isso de lá, para que a graça e a glória dele possa fluir mais. Não que ela não flua. Eu estou dizendo portas de entrada. Amém? Entenda o que eu vou dizer, porque você é a luz onde você chega. Amém? Mas é necessário tirar os neostã da nossa vida. Quarto e último lugar. Fala assim, ufa. Isso dá demissão espiritual sem justa causa, viu? Quarto e último lugar. Então vamos lá, recordando. Eu preciso almejar o legado. Eu não posso almejar o dono do legado, mas o legado. Eu tenho que gerar a minha posteridade. Eu preciso gerar. Quarto e último lugar. Como sucessor, é necessário ampliar o legado em que foi me confiado e fazer melhor e maior do que o meu antecessor. Esse negócio de eu pegar um legado e querer fazer exatamente igual, foi te dado talento, queridão, multiplica esse talento. Foi te dado talento, deposita ele no banco, faça com que ele venha multiplicar, faça esse legado ser ampliado. Você precisa fazer mais do que o seu antecessor. Você precisa superar o teu mestre, você precisa superar o teu pastor, você precisa superar os teus pais, você precisa ser melhor, porque crescimento só há aonde A é maior do que B. Tá, eu inverti, B maior do que A. Amém? Quem está me entendendo aqui? Deuteronômio 31, versículos 7 e 8, diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, menino, porque com este povo eu não vou entrar na terra não, mas você que vai entrar na terra que o Senhor Deus nos deu sob o juramento e prometeu dar aos seus pais para fazê-la entrar. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará e não te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Moisés foi dar varada na rocha, por causa daquele negócio ele não entrou, mas ele chegou até o Rio Jordão e falou assim: olha, eu trouxe esse povo até aqui, mas agora vai ter uma expansão, vai ter um crescimento, vai ter algo maior, e quem vai fazer vai ser você. Quem vai fazer vai ser você. A bênção que ele deu não ficava apenas na bênção de cruzar o Jordão. A bênção que ele deu era para conquistar todas as cidades da Canaã. Ele atravessa em Josué capítulo 7, em Josué capítulo 6, em Josué capítulo 7 ele vence Jericó, em Josué capítulo 8 ele vence Aiate, em Josué capítulo 9, ele vai vencendo Madecá, Libna, Laques, ele vai vencendo Hebron, ele vai vencendo todas as cidades, ou seja, ele vai expandindo, ele vai criando o legado do qual foi confiado para ele. É necessário fazermos melhor, ao ponto dele chegar na colina de Efraim
e criar a terra de Saron, onde produz as mais perfumadas rosas. Aliás, obrigado, viu, Bárbara? Isso foi fruto de dúvida sua, né? Glória a Deus. Eliseu, falei sobre isso aqui semana passada. Eliseu, como sucessor de Elias, ampliou o legado de Elias. Eliseu, ele fez maior e melhor do que o seu antecessor. Eliseu, ele ampliou o legado de Elias. E detalhe, eu amo esse detalhe, a Bíblia diz que foi Eliseu quem desejou fazer maior e melhor. Foi Eliseu quem desejou fazer muito maior do que Elias. Ele pede, segundo Reis capítulo 2, versículo 9, quando vai começar o ministério de Eliseu, Elias fala com Eliseu: Eliseu, eu estou indo para o pai, eu estou indo embora, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Aí ele, peraí, pergunta de novo, pede-me o que tu queres que eu vou te fazer. Fala mais uma vez, pede-me o que tu queres. Ele disse: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Eliseu disse assim: eu quero mais, eu quero ampliar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eliseu desejou ampliar o legado de Elias. Diga comigo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você precisa ser um crente insaciável. Salomão herda o legado de Davi. Davi fala para Salomão: filho, o meu reino foi de muita guerra, mas o reino de Salomão foi um reino de paz, um reino de expansão, um reino em que se construiu o templo para o Senhor. Paulo herdou de Barnabé o discipulado, mas ele foi apóstolo das grandes revelações de Deus. Eu quero concluir, fique de pé no seu lugar, por favor, mas apenas fique de pé, não perca o foco. Eu quero concluir perguntando: e nós? E nós? Nós de fato queremos esse legado? Nós de fato queremos lutar por esse legado? Será que nós de fato não estamos correndo atrás do dono do legado? Será que nós estamos gerando a nossa descendência para sermos de fato bem-sucedidos? Será que nós estamos ampliando o nosso legado? Ei, Jesus deixou um legado para mim, Jesus deixou um legado para você, e Ele diz em João capítulo 14, versículo 12, Ele diz, João capítulo 14, versículo 12, Ele diz: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim vai receber um legado, vai fazer as obras que eu faço, mas vai ampliar, obras maiores vocês farão. E detalhe, nós já temos todas as ferramentas para isso. A palavra dunamis no grego é poder, e a Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Para quê? Para falar em línguas, para ter dons de interpretação de línguas, para andar no mistério, para entrar no Charamanaia, para entrar no manto do Novas, do Covébias? Não. Para quê? Para ampliar o legado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para ampliar o meu legado, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Para isso você recebeu o poder de Deus, para ampliar o legado dele nessa terra. Pastor, mas eu preciso de ferramenta. Lucas 10, 19, eis aí, já lhe concedi a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem muito medo de retaliação, a gente morre de medo de demônio, a gente valoriza os demônios. Impressionante como valorizamos os demônios. Não, a gente tem até desenho, olha, isso aqui está acontecendo porque pelo meu gráfico espiritual, Exu Caveira entrou, a Pomba Gira deu uma volta, o Zé Pilintra veio por aqui, o demônio Mirim. A gente valoriza demais os demônios.
A gente faz mapas demoniológicos. Nunca mais eu consigo falar isso. A gente faz mapas e a gente valoriza demais. A gente morre de medo de obra de macumbaria. Meu Deus, palavra ao contrário. Então mantém inveja até da roupa que eu visto. Morre de inveja de mim. A gente valoriza muito os demônios. Ei. Ah, pastor, eu morro de medo de obra de macumbaria. Números 23, 23. Sobre a tenda de Jacó não vale obra de macumbaria. Você quer feitiçaria, você quer encantamento. Pastor, estão falando mal de mim. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenará. Pastor, estão se levantando contra mim. Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ramasso e cantaragate cai, demasso e flanderaganda baixo. O nosso problema é que a gente valoriza demais. Querido, você é uma dinamite. A palavra dunamis é explosão. A palavra dunamis é dinamite. A palavra dunamis é explosão. Aonde você chega, você explode. Aonde você chega, a presença de Deus chega. Aonde você está, Jeová está. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar. Ah, Jesus, mata meu inimigo. Manda matar não. Faça igual Davi fez. Fala assim, ó: Senhor, prepara-me para eles uma mesa. Prepara uma mesa diante dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Tem muita gente pedindo para matar o adversário. Mata não, querido. Pede para construir arquibancada, porque enquanto você estiver desfilando na sua vitória, ele vai ter que ficar sentado assistindo. Deixa eu trazer o nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, tá? O seu inimigo não é feito de carne e osso, não. Estou falando aqui das regiões celestiais, amém? Aquele inimigo que você considera como inimigo tem que ser alvo da sua oração, glória a Deus. Orai pelos vossos inimigos e por aquele que vos perseguem, sim ou não? É bom trazer assim, né? Porque senão o irmão fala assim: constrói uma arquibancada para aquela Maria, constrói arquibancada para João. Esse negócio de você vai estar na plateia e no palco, esse negócio de pão de mel, né? Não. Você conhece o hino aí? Você habita, sabe onde? No esconderijo do Altíssimo. Você descansa, Salmo 91, de 1 a 3. Você descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: o meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em que confio, pois Ele é quem te livra. Viu, jovem do vermelho? Ele é quem te livra, como te livrou hoje. Chama Ele. Ele é quem te livra, e como te livrou hoje do laço do passarinheiro. Porque Ele tem algo na sua vida. Ele tem algo na sua família. Ele tem algo grande para realizar em você. Ele tem algo grande para fazer em você, através de você. E você já sabe disso. Você já sente isso em você. Você já sabe que a trilha não é correta. Você já sabe que o caminho não é o certo. Deus já tem te falado, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei como você está. Talvez você veio aqui numa igreja evangélica pela primeira vez. Talvez você pisou na casa do Senhor pela primeira vez. Talvez você nunca esteve entre um povo assim barulhento, esquisito, que dá glória a Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que há um legado para você, há uma promessa para você. Nós estamos no 13º dia. Semana passada foram 2, hoje são 3. Eu disse para você, aqui cabe 215 pessoas. Nós vamos encher aqui 215 pessoas. Glória a Deus e coisa boa.
Bíblia diz que quando um aleijado volta a andar, os céus ficam em silêncio. Não acontece nada. A igreja dá glória a Deus, a igreja fica no... mas os céus permanecem em silêncio. A Bíblia diz que quando o aleijado volta a andar, Bárbara, a igreja, ó, mas o céu permanece em silêncio. Mas diz a Bíblia do Evangelho de Lucas que quando o pecador se arrepende, quando o pecador chorará, se arrepende, os céus entram em festas, os céus entram em festas. Lutando pelo seu legado e gerando um novo legado em nome de Jesus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.